revitalização do gramado do Maracanã, investimento e possibilidade de ter gramado híbrido aqui no estádio. Isso e muito mais aqui no canal Vene Casagrande. Como é que te chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, estamos aqui no Maracanã, a casa do Flamengo e do Fluminense, e viemos aqui entender como é que funciona o trabalho da Greenleaf e de todos os responsáveis no dia a dia do estádio. Para entender também o que está acontecendo com o gramado do Maracanã. Muita gente critica, mas as críticas são justas? Não são justas? Para esclarecer todas as dúvidas, eu vou chamar aqui o Luiz Felipe, engenheiro agrônomo da empresa Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado do Maracanã. Gramado esse que passou por um período aí sem jogos, para vocês ajeitarem, dar um trato especial nesse gramado. Queria que você falasse sobre esse processo, esse período que ficou sem partidas aqui, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Benê, esse período sem jogos oficiais aqui no Maracanã, ele foi fundamental para a execução de todo um plano de revitalização do gramado para o decorrer dessa temporada. E o que acontece nesse processo de revitalização? Ele pode e deve ser dividido em algumas operações ou etapas. Quais seriam essas? Cortes e podas verticais agressivas para remoção de todo excesso de material vegetativo, seguido de um rebaixamento da altura de corte da grama. Com isso, a gente consegue proporcionar uma nova rebrota do gramado, surgimento de novas folhas e maximizar uma uniformização de toda a superfície de jogo. Após essa operação, nós realizamos uma aeração e descompactação do solo para favorecer o desenvolvimento do sistema radicular e, não menos importante, proporcionar um maior conforto de pisoteio durante o uso, durante as partidas para os atletas. Após essa etapa, foi feita uma aplicação de areia em cobertura em grande volume significativo, para a gente beneficiar o micronivelamento do campo, ou seja, corrigir todo o micronivelamento da superfície. Isso tudo acompanhado de um plano nutricional programado, onde acontecem adubações e pulverizações consecutivas num curto intervalo de tempo, para a gente poder retomar o crescimento desse gramado e melhorar cada vez mais a coloração da grama. Vale lembrar, pontuar, que essas manutenções demandam tempo, mas com a atualização que aconteceu no calendário do campeonato, foram investidos recursos de operações simultâneas e a gente mobilizou maquinários e implementos específicos para que, com isso tudo, a gente consiga proporcionar uma melhor performance do gramado durante os jogos. Muita gente imagina que a Greenleaf só trabalha no dia do jogo. Chega aqui, abre a porta do Maracanã, mas não é assim. Vocês trabalham todos os dias em 3 períodos, é isso? Excelente apontamento, Venê. Não, nós não trabalhamos somente no dia de jogos, reitero. Essa é até uma oportunidade da gente poder compartilhar com vocês uma pequena parte da rotina de manutenção de um gramado dentro de um estádio ou de uma arena. Nós trabalhamos com cronogramas de atividades mensais, fracionados por semana, onde nós temos como norte de atividades os compromissos, que seriam os jogos. Então, tudo que nós já conversamos sobre programas e programações de corte, de adubações, de pulverizações, de aplicação de areia em cobertura, descompactação do solo, correção de danos após os jogos e posicionamento e deslocamento do equipamento de iluminação artificial para suplementação, tudo isso é realocado e dividido nos dias da semana. Tudo isso precisa ser distribuído, tem certa recorrência e às vezes não pode ser repetido diariamente. Então não é incomum que a gente faça trabalhos, atividades diárias de domingo a domingo e às vezes ultrapassando o turno, logicamente respeitando o quadro de funcionários e o rodízio de funcionários também. É verdade que em determinado momento da temporada a iluminação não bate 100% no gramado? Excelente pergunta, Benê. Sim, nós temos um determinado trecho do gramado que não recebe iluminação ou luz direta durante alguns meses do ano, boa parte dele durante quase metade da temporada. Para ilustrar melhor quem está te acompanhando, é o lado noroeste do campo, quando você assiste um jogo pela televisão, é o lado do canto inferior esquerdo do gramado. Esse é só um dos exemplos que a gente vai trazer para vocês, que durante determinadas épocas do ano vão exigir de quem faz a manutenção do campo tratamentos diferenciados, manejos diferenciados, porque esse trecho do gramado não vai se comportar como o restante do campo. Uma alternativa para contornar isso foi a aquisição pelo estádio dos equipamentos de luz suplementares artificiais, onde são criados programas com determinados tempos de duração e posicionamento dessa luz sobre o gramado.
Isso vai impactar em que esse trecho do campo ele se comporta diferente dos demais, como já mencionei, mas ele tem um tempo de resposta, de reação, de desenvolvimento um pouco mais lento. Então, é um trecho mais complicado do gramado. Olha, eu não vou negar para você. Em determinado momento eu já achei o gramado do Maracanã longe do seu melhor estado para praticar o futebol. Você pode perceber que nesse momento de pandemia, as arquibancadas do Maracanã têm se tornado as redes sociais. E nas redes sociais, o gramado do Maracanã tem recebido muitas críticas. Você acha justo esse tipo de crítica? Sim, Vene, a gente acompanha e monitora essas críticas e formação de opinião, não somente pelas redes sociais, mas através de outros meios e canais de informação também. Uma nova perspectiva que eu gostaria de te apresentar, com fatos e fatores muito importantes, é que, mesmo existindo muita tecnologia empregada na metodologia de construção desse campo de futebol e muita tecnologia e dedicação diária empregada no plano de manutenção desse campo de futebol, um fator determinante para a qualidade final da performance de uso desse campo de futebol é o intervalo dentro de uma frequência de uso. Dentro de uma sazonalidade, o inverno, pior momento de recuperação e resposta às ações empregadas investidas dentro de um gramado, os dois clubes aqui mandantes estavam disputando até recentemente as 3 competições disponíveis dentro de um ano. Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, semifinal, volta do público. Nós estamos falando do 48º jogo disputado no gramado do Maracanã, numa expectativa de 73 partidas aqui disputadas. No final deste ano, o Maracanã vai ter atingido 50% a mais de jogos do que a maioria dos estádios e arenas no Brasil. A Greenleaf também é responsável por outros estádios no Brasil. Por que esses outros estádios apresentam um gramado muito melhor que aqui no Maracanã? Sim, Vini, a Greenleaf também é responsável pela manutenção de outros gramados em outros estádios e arenas do Brasil, alguns deles referências de performance de uso e desempenho, mas quando a gente compara com o Maracanã, a gente acaba trazendo para uma realidade de frequência de uso, intervalo entre usos, a questão de sombreamento, tudo isso aí vai contribuir que a gente não consiga, talvez, atingir a mesma qualidade ou desempenho de gramado. Você falou internamente, me veio à cabeça aqui, Flamengo e Fluminense, que são os atuais donos do Maracanã. Qual o feedback que vocês da Greenleaf têm dos representantes de Flamengo e Fluminense sobre o gramado do Maracanã? Sim, recentemente o feedback foi super positivo pela comissão ou jogadores do Fluminense para a nossa equipe. O Fluminense já jogou aqui 3 vezes desde que foi feita a revitalização do gramado. A nossa perspectiva é que isso também aconteça na próxima quarta-feira, quando o Flamengo encara o Grêmio aqui pela semifinal da Copa do Brasil. E recentemente um dos atletas do Flamengo esteve aqui presente para uma ação de marketing e compartilhou com um dos nossos funcionários que gostou do que viu, foi até a beira do gramado. Então a gente está bem animado para que os atletas consigam ter uma boa performance durante a partida. A gente está aqui conversando, não sei se você percebeu, mas começou a pingar, a chover. Essa chuva atrapalha porque estamos falando de uma sequência de jogos importantes, de Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Essa chuva atrapalha? Sim, começou a chuviscar por aqui, mas essa chuva que está prevista para hoje não vai ser nenhum tipo de complicação para o desempenho do gramado nos próximos dias. Algo em demasia poderia sim trazer uma consequência negativa, principalmente se fosse no início ou poucas horas antes do início de uma partida. Por mais que exista, Vene, um sistema de drenagem superdimensionado instalado aqui no solo, responsável por escoar essa água de uma forma bem rápida, todo aumento de umidade do solo ele acaba impactando em alguns fatores de jogabilidade, como de tração, menor poder de arrancada, menor poder de frenagem. Isso acaba trazendo maior número de danos para o gramado do que uma partida onde não tem chuva. Então você vai necessitar de maior correção de danos após o jogo, um maior tempo de recuperação e acaba a gente voltando a falar sobre um pouquinho do que a gente já conversou. Nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, Flamengo e Grêmio vai marcar o retorno da torcida do Flamengo ao Maracanã. Você pode garantir para a torcida que Flamengo e Grêmio terão um gramado em boas condições para praticar o futebol? Sim, Veneno, no próximo dia 15 de setembro, nosso 48º compromisso aqui no gramado Maracanã, e Flamengo e Grêmio terão sim um gramado em boas condições para praticar futebol e para a performance de uso dos atletas. Como você pode ver,
Visualmente, o gramado apresentou boa evolução, tem boas condições estéticas, não somente estéticas, conforme já conversamos, os testes de avaliação de performance de qualidade do gramado estão sendo realizados, todos os valores mensurados de compactação, tração, umidade do solo e altura de poda estão dentro de uma curva de valores recomendados pela FIFA e pela UEFA, então nós temos sim uma boa expectativa para a quarta-feira, para esse jogo. Uma pergunta que eu tenho muita vontade de fazer é sobre gramado híbrido. Eu vejo que nas discussões, sobretudo em debates esportivos, falam muito de gramado híbrido. Existe chance de termos gramado híbrido no Maracanã? Digo, em um futuro próximo. Beni, sobre a questão do gramado híbrido, é um estudo de caso que vem sendo feito e levado a sério pelo Estádio Maracanã, não tenho como dar maiores detalhes ou informações, mas se tratando da tecnologia a ser implementada, seria um avanço, um ganho, um próximo passo para que a gente apresentasse ou tivesse um desempenho, performasse um gramado melhor numa próxima temporada. Sim, isso contribuiria demais para os atletas e para o espetáculo aqui apresentado. Enquanto eu gravo aqui, tenho observado que tem vários equipamentos aqui que vocês utilizam. Acho que para esse assunto podemos chamar o Gabriel, que é engenheiro agrônomo do Maracanã e do Flamengo. Chega aí, Gabriel Rodrigues. Bem. Bom, Gabriel, eu estava conversando com o Luiz Felipe, engenheiro agrônomo da Greenleaf, e você, engenheiro agrônomo responsável aí pelo Flamengo, Maracanã, está aqui praticamente todos os dias. Eu estou podendo perceber aqui que tem vários equipamentos que vocês utilizam. Você pode falar um pouco sobre esses equipamentos? Então, assim, aqui no momento a gente tem os equipamentos que a gente usa nas atividades diárias, são de corte, pulverizações, adubações. Corte é uma operação quase diária, que parece detalhe, mas uma fiação perfeita, um cuidado com a máquina é indispensável para a qualidade final do campo, desde coura até o nivelamento. As adubações também são frequentes aqui, é um equipamento que a gente tem que tomar mais cuidado, tem que ter um cuidado na aplicação, sempre tentando manter uma eficiência nesses processos. E além daqui, você está vendo nosso sistema de iluminação suplementar, que a gente usa nas partes sombreadas, que o Felipe falou que é um ponto que dá um pouco mais de trabalho em questões de arena, sempre vai ter esse problema, e aqui a gente tem esse equipamento. Nesse ponto que a iluminação não bate tanto, que vocês usam essa suplementação que você acabou de citar, é o ponto mais crítico para vocês no dia a dia? É um ponto que concentra mais umidade, por não bater sol, a gente tem problema ali, que uma umidade muito alta durante o jogo acaba acontecendo que o campo estoura um pouco mais, tem essa questão. E questão de doenças, tudo isso é uma dificuldade desse setor do campo. Acho que com a ajuda da luz a gente consegue fazer um manejo. Para ter esses equipamentos todos aí, acredito que o investimento tenha sido alto. Vocês têm noção de valor investido mensalmente para deixar o gramado do Maracanã em melhor estado para os jogadores? O valor exato a gente não tem, mas realmente é um custo bem alto, é uma mensalidade para a empresa da Greenleaf, a manutenção do maquinário, iluminação, gasto de energia, iluminação quando a gente trabalha noturno, que muitas das vezes acontece, então realmente o custo para a manutenção é um investimento alto. Tendo em vista a quantidade de jogos que vocês têm aqui na temporada, Flamengo e Fluminense atuando nas 3 principais competições, vocês acham que o gramado, com esse cenário, ainda apresenta um bom estado? Agora a gente está vindo dessas 2 paradas que a gente teve, né? Então o campo está em recuperação, já chegou no estágio que a gente queria para a sequência do ano. Realmente uma sequência de jogos vai ter uma influência, o campo não é uma constante, ele sobe, a gente mantém, melhora, ele tem um jogo, ele vai ter os danos do jogo, a gente recupera. Se o intervalo entre os jogos for curto, essa recuperação não é total, então o campo vai ter sempre algo a melhorar, né? Mesmo que nas nossas medições, dos parâmetros que a gente usa do campo, realmente bate dentro do exigido pela FIFA, UEFA, que tem algumas recomendações, a gente sempre está mantendo esse controle. Quando a gente chegou aqui, a gente estava conversando ali, um bate-papo em off, você falou sobre o terreno, que em determinado momento o terreno ele fica menor, é isso? Você pode explicar sobre isso, que ele fica mais baixo, é isso? É a palavra correta? O que acontece é alguns danos dos jogos. Alguns danos são tão profundos que realmente causa dano no solo. Então a gente tem que fazer uma cobertura de areia, um acerto desse terreno, dependendo até troca de um pedaço, para tentar recuperar esse ponto mais rápido.
Agora, recentemente a Conmebol utilizou o estádio para a final da Copa América e eles deixaram um período para também manutenção. Na verdade, o trabalho foi feito por nós, né? A Greenleaf continua sendo a empresa prestadora de serviço. O Maracanã, eu e o Gabriel continuei acompanhando o trabalho da Greenleaf com a consultoria dos agrônomos da Conmebol. Juntando esforços, com o tempo que foi dado para a gente, um investimento muito maior de produtos, com troca de gramado, com nossa grama que veio da nossa fazenda em Saquarema. Então teve um conjunto de fatores que realmente resultou no campo que foi apresentado na final. Então esse gramado que está aqui vem de Saquarema, então? Isso, essa grama aqui totalmente ela veio da nossa fazenda em Saquarema. Gabriel, quando eu estava vindo aqui para o Maracanã para fazer essa entrevista com vocês, eu conversei com um dirigente do Flamengo, falei com ele, eu vou lá no Maracanã para entender o gramado do Maracanã. Ele falou, eu sei. Eventualmente eles vêm aqui ao Ninho do Urubu fazer um teste, porque eles querem botar igual do Maracanã. Como é que funciona esse trabalho? Vocês vão ao Ninho do Urubu de fato? Eu sou engenheiro agrônomo do Flamengo, mas eu fico maior uma parte do meu tempo aqui no Maracanã. Pelo menos uma vez na semana eu acompanho o trabalho da Greenleaf, também para esse serviço lá no Ninho. E o que a gente tenta é manter o campo com os parâmetros de jogabilidade que são dados, com informações que a gente consegue com alguns equipamentos, bem parecido dos dois campos. A altura de corte, principalmente, a dureza do campo, para deixar o jogador com uma sensação de maciez o melhor possível e a bola rolar perfeitamente. Então tem sempre essa troca de informação do que faz aqui e faz lá, mesmo sendo dois campos com característica de clima um pouco diferente da arena para um CT que é aberto. A qualidade, pelo menos a altura, a gente sempre tenta manter bem parecido para não ter diferença para o jogador no jogo. Só para deixar claro quem está nos assistindo, lá no Fluminense também é feito o mesmo trabalho. A Greenleaf também acompanha o Fluminense aqui no Rio, eles também têm o mesmo tipo de equipamento, eles fazem medições e passam relatórios para a equipe do Fluminense. Como eu, quando estou aqui no jogo do Flamengo e Fluminense, eu emito um relatório com todos os dados, com análise nossa do campo e passo para os clubes. Antes de finalizar aqui, quero que você fale mais sobre a jogabilidade, que você falou sobre isso aqui na entrevista, também quando a gente chegou batendo um papo ali. A jogabilidade, na verdade, é a qualidade do campo que expressa para o jogador, quanto o campo ajuda o jogador. Aqui, para chegar nessa medição, a gente faz medição de tração do campo, que é um equipamento que se assimila às travas da chuteira e tem um medidor, eu consigo saber o quanto de tração eu tenho, o quanto o jogador vai escorregar ou não, vamos botar simples assim. Depois sempre no pré-jogo eu faço esse tipo de análise e depois da tração eu faço a medição da altura do corte e aqui em milímetros fica entre 20 e 24 milímetros sempre aqui no CT. A umidade do campo, que é bem importante, um campo muito úmido estoura mais fácil, tem todo esse problema. A gente consegue definir a irrigação para jogo, sabendo os valores exatos de cada ponto do campo. E o outro fator que tem é a compactação, que é a dureza do campo. Então, são 4 equipamentos que a gente tem aqui, que a gente sempre faz uso para tomada de decisão, é muito importante, para passar para os atletas a informação do estado real do campo. Além da análise visual, né, eu sempre faço essa análise e passo para os atletas e para a diretoria. Então, os jogadores de Flamengo e Fluminense podem esperar o melhor gramado, que vocês estão fazendo de tudo para deixar o gramado prontinho para eles jogarem aqui. Certamente. A gente está fazendo o máximo e sempre buscando fazer mais para chegar nesse resultado. Conversamos agora com o Gabriel Rodrigues, engenheiro agrônomo, que trabalha aqui de uma forma intensa para deixar o gramado do Maracanã da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até logo. Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande.